É o titular do time do estúdio das quartas-feiras, professor Ismael Rocha, que nos aguardou pacientemente para a gente falar sobre o tema de hoje. Quero agradecer a sua presença. Boa tarde, professor Ismael. E segundo o censo do IBGE, mais de 11 milhões de brasileiros são analfabetos, maioria deles idosos. Uma porcentagem grande da população, hein, professor Ismael? Boa tarde. Boa tarde, Guarizo. Estava ouvindo e dei risada do seu comentário de que a estrutura que está lá não serve para nada. Então, achei muito interessante, porque às vezes algumas coisas são tombadas e realmente a gente não sabe o motivo. Mas voltando aqui na nossa pauta de hoje, sobre as pessoas analfabetas no Brasil, que é um número assustador, 11 milhões de pessoas analfabetas. Nós não estamos nem falando dos analfabetos funcionais, nós estamos falando daqueles que realmente não sabem ler, escrever, reconhecer qualquer tipo de letra ou número. E deste percentual, nós temos mais de 50%, ou seja, 6 milhões que têm mais de 60 anos. Isso reflete, Barizo, um aspecto que precisa ser entendido pela nossa sociedade, que é o processo de exclusão. Ou seja, quando nós temos uma pessoa mais idosa, que já normalmente é excluída de uma série de situações dentro da nossa sociedade, porque a acessibilidade, a gente sabe que nas pequenas e nas grandes cidades, ela é extremamente inexistente, né? Ela é praticamente inexistente. Então, há uma exclusão já das pessoas idosas, e quando as pessoas idosas ainda são analfabetas, eles são excluídos 2 vezes. E a gente, então, tem um contingente de pessoas aí que ficam à parte da sociedade, que ficam caminhando sem nenhum tipo de conforto, sem nenhum tipo de cuidado, sem nenhum tipo de perspectiva. E como nós sabemos que o brasileiro está aumentando a sua longevidade, ou seja, nós temos aí a expectativa de vivermos até 80, 85 anos, então a gente percebe que a gente tem aí algo que precisa ser observado pela sociedade, precisa ser observado pelo poder público e precisa ser observado também pelas escolas. Então, acho que tem aí um cenário que a gente precisa cuidar. Uma mudança de cultura, né? Gerações anteriores, por exemplo, as pessoas começavam a trabalhar muito cedo e já abandonavam a escola, né? Ou às vezes nem entravam na escola. Hoje é diferente, né? Todo mundo que tem a possibilidade vai até uma universidade. Mas aí tem também um projeto, professor, da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara, que aprovou um projeto que reserva vagas na educação básica para pessoas idosas, né? Exatamente, Guarizo. Esse projeto, ele começa a criar uma luz no fim do túnel, com a expectativa de que essas pessoas possam adentrar as escolas, possam ocupar os bancos escolares. Do outro lado, a atenção que nós precisamos ter é que estas pessoas mais velhas precisam ser tratadas de uma maneira diferente. O processo de educação para uma pessoa mais velha, ele é diferente. A maneira de abordar a pedagogia para as pessoas mais velhas tem que ser diferente daquilo que a gente tem com crianças, com jovens e com adolescentes. Isso se chama, Guarizo, de andragogia. Andragogia é um modelo, um estudo, uma linha de pesquisa que constrói relacionamentos com pessoas mais velhas, permitindo que se crie aí uma dinâmica de aprendizagem, que é diferente daquilo que realmente a gente tem com crianças, jovens e adolescentes. Então, tem sim algo que está apontando para uma solução para esse problema, e eu fico muito contente por isso, porque tem um movimento do governo federal nesse sentido, para que realmente a gente possa minimizar esse impacto, mas também as escolas, elas precisam entender que há uma diferença entre ensinar para crianças, jovens e adolescentes e ensinar uma pessoa mais idosa. Para que não exista, Guarizo, o que a gente sempre observou, um nível de abandono muito grande.
Porque a pessoa vai para a sala de aula, o EJA é um exemplo disso, que as pessoas mais velhas vão para as salas de aula, só que, de repente, elas não se motivam a continuar. Elas não se sentem pertencentes àquele universo, não se sentem parte daquele grupo que está ali aprendendo alguma coisa. E elas desistem. Então, eu acho que tem aí algumas coisas que a gente precisa cuidar, e aí isso tem que ser feito a partir da área da educação, para aproveitar que realmente há um movimento do governo no sentido de mitigar, de diminuir esta situação, que é uma situação crítica de toda forma. O que leva a isso, professor Ismael? É a vergonha? É a cultura? É a pessoa achar que não tem necessidade? Guarizo, eu não vejo essa última colocação sua, das pessoas acharem que não tem necessidade, como sendo um item relevante. Os itens mais relevantes são: eu tenho vergonha, eu não tenho incentivo, eu não me sinto à vontade, e a linguagem que é produzida ali não faz sentido para mim. Então, esses são os aspectos que fazem com que as pessoas realmente se sintam distante da escola e não queiram aproveitar essas oportunidades que são colocadas. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que incentivar, nós temos que apoiar estas pessoas nesse processo. Então, as famílias precisam estar atentas a isso. Nós temos que informar, ou seja, dizer para essas pessoas mais velhas que realmente ele é capaz de transformar a sua vida quando ele sabe ler e escrever. Um exemplo que eu gosto de sempre colocar, Guarizo, e ouvintes CBN, é que quando o neto chega para a avó e para o avô com um livrinho de história, pede para que o avô ou a avó leia esse livrinho de história, que é uma coisa comum, que a gente sabe que acontece nas famílias, existe um constrangimento muito grande quando o avô ou a avó dizem para o neto que eles não conseguem ler para que realmente eles possam interagir com o seu neto. Então, existe aí uma série de características que a gente tem que derrubar. E isso faz parte de uma coisa que a sociedade precisa fazer. Então, sim, há uma vergonha, há uma falta de incentivo, há uma certa incoerência para eles entre aquilo que está sendo trazido e a realidade que eles estão vivendo. Enfim, tem uma série de aspectos aí que aparecem nas pesquisas. Menos não existir a percepção de que isso é importante. Eles sabem que isso é importante, mas a solução que hoje, de uma certa forma, tem sido dada, não atende às expectativas deles. Professor Ismael Rocha, a gente espera que essa realidade mude, que as pessoas acima de 60 anos entendam a necessidade de se alfabetizarem, que seria bom até para a saúde, para a cabeça, inclusive, né, para a saúde mental. E é um tema muito importante que o senhor abordou aqui. Muito obrigado pela participação. Até quarta-feira que vem, professor. Quiser deixar uma mensagem final? Guarizo, a mensagem que eu quero deixar é que nós precisamos olhar para esta população que é invisível. Esta população dos mais velhos é uma população invisível para a sociedade, muitas vezes para o poder público. Nós precisamos olhar. Por quê, Guarizo? Porque esta é a única população que no Brasil cresce efetivamente. As pessoas vão ficar mais velhas e esta população vai crescer, porque nós temos um tempo maior de vida. Então, se nós não olharmos para essa população, nós vamos ter aí pessoas infelizes. E isso vai impactar sistema de saúde, vai impactar uma série de condições aí que realmente não vale a pena. Então, vamos olhar para os nossos mais idosos e vamos cuidar deles, até porque nós seremos um dia também idosos. Vai demorar um pouco, mas a gente vai chegar lá, né, Guarizo? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Vamos fazer a nossa parte para isso. Grande abraço, professor Ismael. Até quarta-feira que vem. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. 2h58.